Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial, nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma discussão de um tema que inquieta a sociedade brasileira há muito tempo, que é a corrupção. No artigo do Roberto Rachevsky, existem duas formas de combater a corrupção: nas causas e nas consequências. No artigo dele, ele basicamente traz aquela lógica liberal que está presente no pensamento e nas críticas de todos os liberais, sobretudo no Brasil, de que não adianta tanto a gente apenas atacar as consequências, os finalmente do processo de desenvolvimento da prática de corrupção, do crime de assalto ao erário público, às empresas estatais. O que a gente deve fazer é mudar a lógica do próprio funcionamento do Estado e reduzir os incentivos a que essa corrupção se verifique. Uma vez que haja uma lógica em que a sedução para a prática do crime seja muito grande, que a própria lógica do Estado facilite e atraia esse interesse, fica mais difícil equacionar e reduzir esse dramático problema da corrupção. Então a solução Moro, que é a solução de atacar as consequências, de reforçar a punição, a investigação e a punição do crime uma vez que ele aconteça, e a solução Guedes, Paulo Guedes, de diminuir o Estado, privatizar as empresas estatais para que haja menos incentivo à prática da corrupção, é a combinação dessas soluções que vai nos levar a algum resultado significativo. E a segunda, a solução Guedes, é imprescindível e nem sempre está nos holofotes. Para reduzir o crime que nos assalta de dentro da máquina pública, é preciso retirar o Brasil do caminho da servidão em que ele está conduzido, ao qual ele está direcionado. E é por essa ótica que o Vinícius Montebomba ele aborda o problema brasileiro no seu artigo O Brasil no Caminho da Servidão. Apesar do texto ser sobre Brasil, ele na verdade desenvolve um grande retrospecto histórico da humanidade sob o ponto de vista dos modelos econômicos. Ele vai remontar a economia da antiguidade, a economia do feudalismo, a economia da Idade Média, para demonstrar os entraves, as limitações aos incentivos da produção, do investimento nos negócios, do investimento no próprio crescimento pessoal, econômico, financeiro, nos sistemas econômicos anteriores ao capitalismo moderno, à economia de mercado como nós a conhecemos. E ele vai fazer uma comparação entre a sociedade brasileira hoje e esses modelos antigos da economia, esses modelos não propriamente capitalistas, não propriamente afeitos a esse reinvestimento de capital acumulado. Ele vai mostrar que o Brasil mais parece uma sociedade feudal, com 200 milhões de patos, é a expressão que ele usa no artigo, sustentando os privilégios de uma espécie de nobreza palaciana sobrevivente dentro de uma pseudo-república. Então, a história mostra, esse é um alerta com que ele conclui o seu artigo, que esse tipo de arranjo de sustentação de privilégios, ele não tem sustentação a longo prazo. Então, algum tipo de implosão vai acontecer em algum momento. Nós precisamos evitar que esta implosão seja, por demais, drástica, fazendo as reformas que o Brasil tanto necessita nesta quadra histórica. Essa aposta no caminho da servidão nos levou a uma verdadeira insolvência fiscal. Um risco tremendo de um país quebrar em definitivo nos próximos meses e anos. E é exatamente esse problema da insolvência fiscal que leva ao contingenciamento de verbas, como o que aconteceu na educação e provocou esta semana grandes manifestações nacionais por parte, sobretudo, das esquerdas. E é para explicar esse contingenciamento, que ele não tem nada de vilanesco, que o João Luiz Mauad vem trazer o seu artigo sobre o contingenciamento e a regra de ouro. A explicação é muito simples. Em primeiro lugar, o Mauad mostra no seu texto que os 30% de contingenciamento de verba, de retenção de gastos, de corte de gastos que o governo determinou às universidades e à educação, incidem não sobre o valor total das despesas e dos recursos da área, mas sobre os gastos, os valores discricionários, valores que podem ser mexidos, não aquelas despesas que são absolutamente obrigatórias até pela própria Constituição. Em segundo lugar, ele justifica esse contingenciamento como algo, a despeito do que o governo um tanto desastradamente expressou, como se fosse algo revanchista contra as esquerdas universitárias,
esse contingenciamento como algo absolutamente necessário do ponto de vista matemático, porque se o presidente não reter gasto, não conter gasto, ele poderá entrar, infringir a regra áurea, a lei da responsabilidade fiscal, a regra da responsabilidade fiscal, principalmente se o Congresso não conceder a ele créditos suplementares, e poderá sofrer um processo de impeachment. Então, caso não sejam feitas, voltamos a isso, as reformas necessárias, em especial a reforma da Previdência, não tem outra saída. Então, aqueles que protestam contra o contingenciamento deveriam pensar se são a favor ou contra a reforma da Previdência, porque se não for aprovada a reforma contra a qual eles mesmos tanto bradam, é daí para pior. Ainda na linha do Estado com prerrogativas ampliadas e voltando ao seu tema de combater as causas e não as consequências, o Rachevsky volta ao nosso IL Flash de hoje com um artigo crítico ao COAF. O COAF é uma peça do Estado policialesco. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é um órgão que também tem sido objeto de uma grande discussão sobre se, dentro da reforma administrativa do governo Bolsonaro, ele deve ficar nas mãos de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, ou ir para o Ministério da Economia com o Paulo Guedes. O que o Rachevsky traz é um ponto de vista pessoal dele, de que não faz tanta diferença assim, porque o próprio COAF seria uma entidade que não deveria existir. Na concepção do Rachevsky, é uma invasão, uma intromissão à liberdade, ao direito de privacidade, ao direito de propriedade, esse tipo de controle constante e incessante da movimentação dos recursos dentro dos bancos. O ideal para ele seria que apenas quando uma investigação criminal se instaurasse, batesse a porta de um banco, os investigadores obtivessem autorização judicial para vasculhar o que estivesse relacionado com o crime em investigação. Isso seria para ele o mais adequado ao Estado de Direito. Mudando da água para o vinho, a única parada internacional, totalmente internacional do Flash de hoje é Israel, também num artigo de autoria do Rachevsky. Por que Israel deve acabar com o poder destrutivo do inimigo sem ouvir a opinião de ninguém? A questão aqui é a seguinte: muita gente acusa Israel de ser uma nação extremamente cruel pela repressão que impõe aos palestinos, principalmente aos terroristas palestinos, esquecendo-se de que há uma luta desigual. Embora Israel seja teoricamente mais forte do poder bélico, há uma luta desigual de pontos de vista dessa conflagração. Porque os palestinos querem destruir os israelenses, enquanto os israelenses querem proteger o seu direito de existência, o seu direito de sobrevivência. Para os palestinos, para os terroristas palestinos, Hamas e companhia, Israel não deve existir, Israel deve ser anulada, destruída. Então, proteger, cercar de proteções o inimigo que te quer aniquilar, seria, na concepção do Rachevsky, abdicar do próprio direito de legítima defesa. De volta ao Brasil, um pouco de história. A história das nossas desventuras. No artigo também do Rachevsky, a Revolução de 64 visava conter os marxistas, mas acabou com os liberais. A ideia aqui é que o movimento de 64, que foi feito com a intenção de imobilizar o que seria uma infiltração comunista no governo João Goulart e depor a escalada de autoritarismo de extrema esquerda para a qual o Brasil estaria sendo conduzido, que na minha concepção de fato estava, sob a égide de Goulart e Brizola, acabou dando origem a um regime militar que, em vez disso, destruiu também a direita civil e, com isso, os liberais ficaram extremamente oprimidos, extremamente enfraquecidos. E aí o artigo ressalta os pioneiros da fase contemporânea do liberalismo que já começaram a atuar em pleno regime militar. É o caso de Henri Matsuuri, ativista liberal da revista Visão, que trouxe até Hayek para o Brasil em plenos anos 70, ali no final, na segunda metade dos anos de chumbo, os chamados anos de chumbo do governo Médici, e o próprio Donald Stuart Jr., nosso fundador do Instituto Liberal. Uma forma de homenagear, honrar e convidar os atuais liberais a prestarem atenção aos seus antecessores, aos seus pioneiros. Num período turbulento, o período em que eles atuaram. Turbulência também marca o período atual, né? E um personagem tem estado no centro dos fatos, o que quer que se pense sobre ele. O jornalista, escritor e pensador Olavo de Carvalho. Sobre isso é o nosso último artigo de hoje. Olavo de Carvalho e o Piece of Cake, do jornalista e escritor Claudir Franciato.
O que o Claudino faz é uma crítica ao Olavo, uma crítica ao mesmo tempo que começa com um elogio. Ele enaltece o pensamento do Olavo, a sua percepção antecipada dos fatos sociais, políticos, históricos que se processam no Brasil, mostra que ele é de fato um pensador de inúmeras qualidades que deu a sua contribuição ao contexto atual brasileiro, a essa reemergência de um pensamento crítico ao quadro de hegemonia da esquerda, mas ele acredita que esse comportamento do Olavo de ser um pensador baseado no piece of cake é uma expressão idiomática em inglês que significa moleza, deixa comigo. O Olavo é tão previdente, ele conseguiu prever tantas coisas, antecipar tantas coisas e trazer tantas coisas ao debate que outros não trazem, não traziam, né, que ele acabou, na concepção do Franciato, deixando o ego subir um pouco a cabeça. E isso está complicando a sua relação com o governo, a sua relação com o quadro atual. É uma crítica e um chamamento a que o Olavo pense sobre isso, que o Claudino Franciato faz ali no seu artigo, expressando ali o seu ponto de vista sobre esse pensador que tem tanto impacto no quadro atual da política brasileira. Esse foi o nosso flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.